Olá, meu nome é Lisete Horn, sou artesã do Ateliê Papos e Panos e vou apresentar para vocês, antes de começar a aula, um pouco mais sobre o projeto das araucárias. Eu fiz uma coleção toda inspirada nas paisagens aqui do sul, tá? Que são árvores majestosas, centenárias. Eu achei que elas iam ficar maravilhosas na técnica patchwork. Tá? Então eu criei ela em 3 modelos, elas sozinhas, assim. Criei outro panô com elas em dupla, tá? Com 3. E uma floresta, tá? Aqui com 6 araucárias. Nesse projeto, ele vem com todos os moldes na técnica foundation, tá? Que assim, pode imprimir em casa, na sua impressora. Vem todas as instruções de impressão, tá? Então vocês podem imprimir em casa ou então levar numa gráfica para imprimir nas folhas A3, que daí já vem num tamanho maior. Pode ampliar se quiser, pode diminuir, fica bem à vontade e ficam maravilhosas. Já imaginaram elas ao lado de uma cabana, ao lado de uma casa, de uma igreja, tá? Fica lindo. Tentem imaginar assim, uma árvore de um lado, uma árvore frutífera, uma casinha e do outro lado uma araucária. Fica maravilhoso, dá um destaque porque elas são realmente majestosas. De bônus vem o modelo dos arbustos. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como eu fiz esses arbustos em quilting livre para incrementar as paisagens, tá? Aqui eu usei elas então nas paisagens das araucárias, mas vocês podem usar em qualquer paisagem que fizerem, junto com casinhas, com o que for, até sozinhas. Podem ser bordadas à mão, mas eu vou ensinar vocês a fazer na máquina de costura. Vamos à aula. O primeiro passo para começar a fazer os arbustos é passar o desenho para o tecido. Para isso pode usar o lápis 6B, tem que estar com a ponta bem feita, não pode estar muito grossa a ponta e não pode apertar muito o lápis, porque isso não, depois sai com muita dificuldade o desenho. Ou usar a caneta fantasma, tá? Que é essa aqui, passando ferro quente, apaga, tá? Então pode usar sem medo nenhum. Técnicas para passar para o tecido. Pode passar antes de fazer o quilting, tá? Usando a mesa de luz, botando em cima e riscando os desenhos, com qualquer uma dessas duas opções, tá? Mas ainda assim, precisa fazer o quilting primeiro, o quilting livre aqui, para depois fazer os arbustos, mas daí o desenho já está aí, tá? Ou então, depois, usar papel de seda, riscar no papel de seda, posicionar aqui e costurar por cima do papel que vai conseguir fazer o desenho, tá? Ou então só, para quem já tem mais prática, só precisa fazer o desenho, então, direto, depois de feito o quilting, vai fazer só as marcações, os arbustos, assim, não precisa ser exatamente igual, tá? E fazer o desenho, tá? Então, eu vou fazer primeiro no papel para vocês verem como eu faço depois com o pezinho do quilting livre. Então, eu vou pegar uma folha em branco, tá? Vou fazer o chão, mas aí na paisagem aqui, depois, já vai seguir o final do tecido verde como base para fazer o arbusto, tá? Primeiro nós vamos escolher o arbusto que a gente quer fazer, começando sempre, aí eu vou fazer, ó, marcando primeiro as folhas na colocação que eu quero elas, já o arbusto formado, tá? Vou começar a costurar, então, nessa parte do meio, vou e volto, tá? Se tem essas nervurinhas aqui, vou fazer no caminho de volta. Vou vindo e vou fazendo, tá? E depois eu vou fazer
o contorno da folha, tá? Vou fazer isso com todas elas. Volto e na volta já vou fazendo as nervurinhas se tiverem, tá? Depois eu vou fazer o contorno da folha. E assim eu vou completando todo o arbusto. Depois de costurar as folhas, aí volta, faz o galho e faz os botãozinhos. Então, faz o primeiro, é só dar umas voltinhas no mesmo lugar, faz outra pontinha, outro, volta, só seguir uns 2, 3 pontinhos para cá e fazer uns pontos no mesmo lugar. Isso, e depois volta para baixo e sobe. Contornando a folha, sobe e faz o próximo raminho de florzinhas, tá? Então, assim eu vou fazer com todos eles. Esse arbusto aqui e este aqui começam da mesma maneira. Começando no centro, pela nervura, e depois fazendo as folhas em volta, tá? Este aqui vai ter que começar pelas folhas que estão inteiras. As que estão pela metade a gente faz depois para complementar o arranjo de folhas, tá? Essa florzinha aqui, ela começa aqui contornando a folha, sobe e aí faz o seguinte, um tracinho reto para um lado, para o outro, volta para o centro, faz no sentido contrário, volta para o centro, preenche esses espaços e depois esses. E volta pelo tronquinho. Essas são estas florzinhas aqui, tá? Então, eu vou fazer um arbusto e os outros depois são feitos da mesma maneira, só muda um pouco o modelinho da folha. Aqui vou colocar o tecido embaixo da agulha, vou baixar o pezinho. Vou entrar com a agulha uma vez no tecido, sair para puxar o fio de baixo para cima. Tô aqui com os 2 fios, baixar o pezinho e agora então eu vou começar. Dois, 3 pontinhos no mesmo lugar e agora eu vou seguir o caminho da nervurinha, voltar e começar a fazer as nervurinhas laterais. Então, é um pouquinho seguindo o tronquinho do meio, a linha do meio, vem um pouco para esse lado, um pouco para o outro, volta para o meio. Então, a parte central da folha está pronta. Agora eu vou fazer o contorno. Então, é só andar em ondinhas, não andar em linha reta. Uma folha pronta, eu vou para a próxima. Nervurinha do meio, as nervurinhas laterais. E agora o contorno da folha. Para quem nunca fez o quilting livre e usou esse pezinho ele deixa o tecido livre para você comandar para que lado você quer que ele fique. Então, é você que comanda o desenho que vai sair. Então, eu seguro o tecido e vou com ele fazendo com que a agulha vá fazendo a costura onde você está comandando a direção do tecido. Então, voltei um pouco por cima da nervura, puxo o tecido para a agulha ir para o lado esquerdo, para o lado direito, sigo de novo pelo centro. Então, são movimentos bem leves aqui. E agora, para fazer o contorno, é só balançar um pouquinho o tecido que ele já faz o formato ondulado. Tá? Esse é o quilting livre. Então, assim eu vou fazendo todas as folhas que eu desenhei. Agora, para fazer as florzinhas, então eu volto, eu sigo o contorno da folha,
e vou na direção que eu quero o meu buquezinho, tá? Aqui, cheguei na ponta, eu vou girar um pouquinho, fazer um círculo, tá? Volto, faço um galinho pequeno, giro em círculo, volto, outro lado, e volto pelo mesmo caminho, sigo o tronco um pouco mais e vou fazendo assim todos a quantidade que eu quiser fazer, tá? Agora eu volto, vou até onde começa a base da folhagem e vou fazer a outra. Agora eu vou fazer aqui o outro tipo de florzinha que tem na outra folhagem. Tá? Cheguei na ponta, agora eu vou para um lado, vou para o outro e volto para o centro. Vou para baixo, vou para cima e volto para o centro. Agora, entre eles, desse lado e para esse lado. E agora eu volto pelo mesmo caminho. E tá aqui a florzinha. Então, assim vai fazer todos os que são nesse formato de folhagem, tá? Dessa maneira, como eu fiz este, então, vou fazer este e esse outro, tá? Só muda o formato da folha. Todos eles começam do centro, segue a nervura do meio e depois faz o contorno, tá? Lembrando que na posição na máquina é o desenho virado para ti, para tu ter uma boa visão de onde vai costurar. Agora eu vou mostrar esse arbusto aqui. Então, vou fazer a base, que no caso já tá, a base é o tecido. Vou fazer o galho, marcar onde eu quero, então o formato é indiferente, mas pode seguir esse aqui ou pode fazer como esse aqui, que tem mais galhos menorzinhos no meio, tá? O caminho que se faz é este, seguir o arbusto, seguir o galho, e aqui na ponta vai começar a fazer a florzinha, que é um L aqui, vai para o L do lado, outro e outro. Aqui pode fazer a quantidade que quiser, tá? Parei no meio e vou descendo fazendo as folhinhas, que é só uma costurinha de 2 pontinhos para cada lado. Cheguei na base e vou para o outro. Vou repetir a florzinha, um Lzinho aqui na ponta, sigo para o lado, faço um L do mesmo tamanho, o mesmo tamanho para o outro lado, um pouquinho maior para esse lado, para esse do mesmo tamanho, aumenta, vai para o outro lado, mesmo tamanho e volta para o centro. Desce, desce fazendo as folhinhas. Tá? E assim vou fazer todos eles. Vou mostrar agora na máquina. Vou fazer um desenho aqui, marcando o chão e marcando um galho. E aqui eu vou ensinar como fazer, então, ir de um galho, já ir para outro galinho, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Colocar na máquina, puxar o fio. E agora eu vou começar, então, fazendo nozinho, pontinhos no mesmo lugar, e vou para a primeira florzinha. Um L, outro lado. E agora maior. E vou descendo fazendo as folhinhas. Cheguei aqui onde eu vou fazer o outro galho. Então, faço a outra, vou fazer a florzinha.
Vai para um lado, vai para o outro, sempre fazendo os Lzinhos ou Ezinhos, tá? Desce, fazendo as folhinhas. E agora eu pego, depois da junção, continuo fazendo as folhinhas e vou até chegar na base. Vou fazer só mais um. Tá aqui o arbusto com as florzinhas. Tá? Agora eu vou mostrar este arbusto aqui. Então, vou fazer um galho, outro galho, tá? Vou fazer em tamanho maior, só para vocês entenderem bem. Então, começo fazendo a nervura do meio. E aí eu vou descendo, fazendo as voltinhas até encostar no arbusto. Agora eu vou subindo e desço pela nervurinha do meio, tá? Então, desse jeito são todos eles, tá? É fazer a nervura, descer com as voltinhas, subir, fazer o do meio e descer pelo tronquinho do galho, tá? Agora nós vamos para a máquina para fazer no tecido. Então, vou pegar o tecido, vou pegar minha caneta e vou desenhar, vou fazer uns 2, 3 galhos para vocês verem como é que faz. Desenho virado para mim. Pontinhos no mesmo lugar para dar o nó. E agora eu vou fazer a nervura do meio. Só fazer uma voltinha de cada lado do tronco. Agora eu vou subir fazendo a mesma coisa. Vocês podem fazer isso aqui bem devagar, não precisa ir rápido. Então, olha, pontinho por pontinho. Pode subir rapidinho, tá? E agora aqui, ó, bem devagarzinho fazer as voltinhas. O quilting tem a fama de ter que ser feito rápido, mas não. Pode fazer bem devagar. Acelera devagar e faz os movimentos aqui em cima bem devagar que vocês vão conseguir fazer. E agora subindo a mesma coisa. Sobe e chega até o tronco. E agora desce até a base. Podem fazer no tamanho que quiserem, podem fazer bem miudinho ou maior, tá? Ele fica muito bonito no meio dos outros, esse aqui. Tá? Mais um pronto, agora vamos para o último. Últimos são esses aqui, eles são feitos todos da mesma maneira, tá? Esse só é um pouco mais aberto, esse é maior, menorzinho e com as bolinhas que a gente já fez no outro. Então, sem bolinhas, com bolinhas,
né, com as florzinhas. Então eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma mistura agora no arbusto, vou fazer eles de todas as maneiras. Então vou só riscar um chão. Um deles, ele é feito assim, sobe e desce um pouquinho afastado do que subiu, tá? Então, sobe e desce do lado. Tá? O outro sobe e desce no mesmo lugar. Sobe e desce, sobe e desce. Vai para um lado, atravessa, tá? Fica bem, podem fazer de todos os tamanhos, tá? Podem fazer maior, menor, só graminha. Então, vou fazer agora esse aqui e depois já for para o outro. Vamos lá, então. Primeiro arbusto. Sobe e desce bem pertinho. Sobe e desce bem pertinho. Sobe, pode ser em curva. Tá? Uns menores, outros maiores. Atravessa. Não tem uma regra fixa, tá? A única coisa que não pode é passar abaixo da linha, tá? Então, pode preencher aqui. Aqui, já vou mostrar como eu faço as graminhas bem baixinhas, olha. Faz bem pequenininho, sobe, vai para o lado, um pouco mais alto, vem para um lado. Esse aqui é de preencher os espaços pequenininhos no meio. Depois eu mostro mais de perto, tá? E agora eu vou para o outro arbusto. Então, esse arbusto é que nem a graminha, só que tudo em tamanho maior. Então, é só subir, descer pelo mesmo caminho. Subir, descer pelo mesmo caminho, fazer em todas as direções. Pode afastar um pouco do início, não começar todos no mesmo lugar. Atravessar. E para fazer a florzinha, quando chega na ponta, fazer o tecido girar um pouco para formar uma bolinha aqui e descer pelo mesmo caminho. Vai para um lado, sobe, desce, vai para o outro lado, sempre seguindo a base. Esse movimento se repete até terminar de ficar o arbusto no tamanho desejado. Tá? Então, ficou desta maneira. Esses, então, são os modelinhos de arbustos que eu fiz nos meus painéis das araucárias. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Deixem nos comentários, curtam, comentem, compartilhem. Tem uma flechinha abaixo desse vídeo que vocês clicando, vocês vão ter a opção também de compartilhar pelo WhatsApp. Então, podem compartilhar com aquelas pessoas que vocês sabem que querem aprender um pouquinho de quilting livre, né? Porque isso aqui é uma pequena amostra do que pode ser feito com um pezinho de quilting livre. Tá? Quer saber mais detalhes sobre esse projeto? Tem um link em algum lugar junto desse vídeo que você clicando nele, você vai obter todas as informações. E nos sigam no @paposepanos para ficarem sempre por dentro das novidades. Até a próxima aula, um beijo!